Já cheguei aqui para mais um dia. Eu já fiz uma trançazinha mais ou menos. Vocês vejam uma rapariga que tem nesses fios. O que está para aqui feito? Ai, querida. Ela hoje vai querer dar ali shampoo de corre. Ela diz para mim lavar o corre. Com shampoo de corres. E depois ainda diz que é para mim será. Eu nunca fiz isto. Ai, deixa-me puxar essa porta. Ai, querida. Ainda passa alguém desgraçado nesse caminho ainda. A par para o meu cu. Veja-me se o que está para aqui feito nesses fios. Oh, 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 oh. Ai, mas era tu que eu tão bonita ali. Ah, é vez que montar aqui. Vocês, se aquilo ficar bonito, vá comigo para casa. Eu não quero saber. Galinhas fechadas. Oh, vocês vejam. Vocês babarem com os vossos olhos. Vocês que vejam, que vi que rolou-se meu olho. Já fecharam galinheira a cadiote, vê. Ai, vocês. Oh, olha para aqui. Que é para ninguém vir roubar ovos. Ela disse que tem roubado os ovos das galinhas. Ai, mentirosa! Mentirosa, 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 querida. Onde é que se consta? Lavar este corre com shampoo e depois ainda será. Está cheio de catinga esse corre. Mas é catinga velha. Ai, querida, querida. Eu não vamos chamar, porque eu não faço propaganda dos corres de ninguém. Mas ela tem belos corres que eu já vi. Está na frente da casa. Tá. Ela depois me fez boguinha para aqui, que ela diz que acho que isso é para vender. Acho que um homem vê isso para aí. Eu não sei. Depois é que ela gata um cheiro, umas lavagens, mais ou menos. Será corres? Eu nunca ensinei casas de ninguém. Eu só punha água nos chão, depois com uma peixe tudo, ou peixe pus, cavilhado, já está. E essa cadeira está no segundo, vê? A minha trança está bonita, eu, que eu já fiz uma trança. As minhas seguimuras, elas têm que eu tinha que estar com o cabelo amarrado. Não está tão ali na minha trança, vejam, vocês como vejam, o close melhor, que maravilhoso está aqui essa trança, está bem feita. Que é fixe. Ai, Jesus querido, lá vamos nós começar a recolher roupas. Ai, vida, 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 vida. Minha vida, há uma tristeza. Com tanta roupa. Ai, vocês. Como é que se faz, querida? Onde é que se faz? A rapariga que está nesta casa. Ai, Jesus querido. E eu pensava que estava safa de recolher roupas. Já vi na minha vida. Até a minha combinaçãozinha está para Santos. Ai, querida, isso não se pode. Não há ninguém que me deu a roupa. Hoje em dia não quero dar nada a ninguém. Queria tirar. Queria tirar o pão das bocas das pessoas. Ai, querida. Oh, cuequinhas por acaso, cuequinhas iguais às minhas. Iguais às minhas. Oh, oh. Iguais às minhas cuequinhas que eu vi, vocês vejam. Oh, oh, oh. Iguais às minhas. Oh, 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 oh. É iguais às minhas. Só hoje já disse. Que é para quase não aguentava aqui o ventre, quando eu descaí tudo. Ai, Jesus. E adoro essas coisas, esses popos, isso é tão bom, descabelar tudo. Oh. Uma maravilha, isso é tão fofo. Mas por acaso é de marca, oh. A se vê da Primark. São coisas boas que seja tão. Ai, Jesus, roupas para cá, roupas para lá, roupas para cá, roupas para lá. Os paninhos antigamente, quando as mulheres tinham os bebês. Ai, de rolhões que metiam entre as pernas, oh, oh, está aqui. Vocês verem. É, velho, usei isso ainda. E essas roupas? Ah, teve um neto há pouco tempo. Oh, oh. Brancas salvas. Querida. Mas eu vou mostrar a vocês. Aquela peça maravilhosa que ela tem ali. Ai, querida, ela teve uma filha que há pouco tempo de México. Ai, eu sabia o nome daquilo. Ainda tenho que pesquisar na internet qual é o nome daquilo. Vocês vão ver com os olhos. Ai, querida, aquilo é tão giro. Ah, se aquilo ficar bom, olha. É cá visto. Não quero saber. Ai. Eu tenho que subir uma ladeira tão grande para chegar a casa. Um dia desses, deu um goncista de um beliscão na minha mão naquele botão, querida, que ele precisa de olhos. Que eu fiquei como assim desta altura. Estou inchado. Querido.
Tá cá de razão. Sacrifício à vida que se faz. Para se ganhar a medida de tostões. Que agora já não é tostões, é vez. Ai, essas gadeiras, esta trança, está-me cegão. Esses cabelos. Um dia deixa eu ver que estou com a picareca. Eu não quero saber. Eu não fico boa. Vocês. Essas lapanas estão de roupa. E é que fica a recolher. Eu estou admirado, eu estou a roupa teria recolhido. Que deve ter sido um genro, sei lá. Ou se é meu namorado, que eu acho que essa velha tem aquele neuf. Vamos lá ver. Que roupa é aquela? Ai, aquela é ver. Ai, aquela é ver. Se é gostar daqui. Ai, que maravilha. Ai, aquela é tão linda. Eu gosto daquela cor. Vocês. Se eu não aqui vai ficar em mim. Ainda se para roupas. Deve deixar isto tudo assim. Pecha de Paris, já caiu o desgraçado da brigadeira, excomungado. Eu não vou separar roupas. É por isso que dá para tanto assim mesmo. Ainda para levar o socorro em cerais. Ai, vocês, aqui aqui ainda. Ai, vocês, vejam como sou. Só vocês é que vão ver. Vossa amiga Cristina para mostrar. Daqui ai, vocês estão giros, vocês. Ai, vocês, que bonito. Já como é que eu fico com isto? Deve ficar tão lindo. Ai, vocês. Ai, vocês. Parece uma mãe de santo. Não fico tão lindo. Digo, tão. Vocês vejam. Maravilha, vê. Parece-me ser. Isto aqui é vocês. É vocês. Vejam. Vejam. Isso é maravilha. Vocês que me vejam. Parece uma mãe de santo. Oh. Parece aquelas bailarinas de México, aquelas que dizem la cucaracha, la la cucaracha. Ai, que maravilhoso. Ai, vai ver se para casa, se ela sabe. E depois ela pergunta, o que é que foi feito daquela roupa? Vai dizer, a senhora não sei, recolhi tudo, não estava no fim. Isso fica só inteligente. Ai, que isso é tão quentinho, vocês. Ai, que maravilha, isso a gente se peda. Isso sai tudo assim, oh. É só banaço, senhor. Sai tudo. Ai, vocês, que maravilha. Vocês vejam, fica tão lindo. Que maravilha. Até fico tolo. Ai, já recolher esta roupa mesmo com isso. Ai, vocês, nos tempos que correm, está aqui cheio. Vejam só que maravilha. Que coisa de rica. Maravilha, vocês. Ai, fico doente, que boa. É linda essa coisa. Ai, credo, que vontade de conto. Ai, vocês. Ela disse que já estava lavado o corpo. Ai, querida, que gente apressada, querida. Disse que já vem para casa. Ela disse que mexeu. Para não mexer, acho que me deu antes de luzes. Que há coisas que é para não te capar o corpo. Eu devo carregar-te para ali. Eu não sei. Ai, está aqui. Aqui. Dilvante luz. É isso mesmo, vocês. Tinha os luz bons, não? Ai, vocês, ó. Dilvante luz. Il y a des autres qui essayent pas l'air d'os gros, ça. On me la veut, je fais chaque année. Et mais ce qu'il y avait plus. Ils sont là, vais-y, com dilvante luz. Ça fait comment me la vie, le score? Vamos embora. Não ouvido. Mas vai chaque année, assim. Ai, vocês. Eu não sei o que é que se passa, vocês. Está começando a levantar aqui. Está caindo aqui umas bolhas. Ai, meu Deus, que desbava essa vida. Vamos para cima.
Ai, querida. Ai, querida. Ai, meu Deus. Ai, credo. Ai, credo. Ai, credo. Isso é assim. Seja da produção para a parte da minha vida. Ai, Jesus. Isso está descascado. Ai, eu estou desgraçada. Quem é pouco? E depois como é que eu vou calhar na língua dessa gente? Ai, querido. Querido. Ai, querido. Ai, credo. Ai, credo. Ai, credo. Bem porque não tinha tudo. Se só que não conhecer neste conto e se começou a lhe já levantar. Ai, querido. Ai, querido. Acude. Ai, acude. Eu estou desgraçada. Eu estou desgraçada. Ai, que eu estou toda molhada. Ai, espera aí. Ai, querida. Ai, credo. Ah, que desgraça. Mais água. Mais água. Ai, credo. Ai, vocês. Ai, vocês. Ai, que papa puta, dilhada. Ai, vocês. Ai, credo. Ai, eu estou desgraçada. Ai, eu não quero saber. Ai, como é que calhar a boca da gaja? Ai, vocês, querido. Desgraçado. Ai, eu estou desgraçado. E como é que essa vida? O correto fica metade preto, metade branco. Eu vou ficar sem mão. Ai, não vimos chamar aqui. Vocês. Ai, será que não era do lance-luz? É ter feito do lance-luz? Ou será que me enganei? Ai, vocês. Eu fiz pegar com o do lance-luz que espalha doce. Ai, essa gadina maldita nos olhos. Eu fico mais cega que as cegas, querida. Ai, vocês, que está fraco e feito. Está cheio de bexigas ali embaixo. Eu estou desgraçada. Se essa mulher se me despede. Como é que eu vou ganhar esse dinheiro agora? Ai, meu Deus, querido. Leva-te para o anúncio de jornais. Nós, Júlia Graziella, o anúncio de jornal. Ai, querida. Eu tenho para um café que eu estou mais disposta já. Ai, deixa-me fazer um café. Estou nervosa. E ainda para essa roupa. Ai, meu Deus, querido. Onde é que se vai parar nessa casa? Deixa eu fazer um café. Que eu não estou bem disposta. Eu não estou nada bem disposta. Ninguém está nessa casa, querida. É uma água de café. Quem faz um garoto? Não tem água nessa casa. A minha não escapa nada. Se nessa gente fazer um café. Ai, querida. Deixa eu essas roupas. Ai, eu estou cansada. Ai. Essa vai comigo. Eu vou levar essa se ela for. De Tamara, zipa, zapa, tudo. Já está. Já digo. Eu não sei se saber parte da minha vida. Vocês. Como é que passou? O corpo está descascado que tive dentro das piutas cada bolha assim, na parte de baixo. Eu estou desgraçada, vocês. Eu estou desgraçada. Ela disse que aquele carro era para vender. O que é que a gente vai fazer? Eu disse que não diz a senhora. Ela vai ver que aquilo está ali, vai ter que ver tudo. Se eu for dizer que a doença se luz, ela vai dizer que aquilo não prestava. Que desgraça. Isso que nós sem sorte, mais sem sorte. Ai, eu fui poder a luz no carro, se calhar me pá, disse que voltei a esmugada da testa. Ai, eu não posso. Essa cara está cheia de moscas. E eles dão todas no pico da peita. Ai, querida. Ai, Jesus, querido. Onde é que se pode parar? Não se pode parar. Ai, credo. Vocês. Cheira a consola. Cheira a detergente de marca, mas eu não vou fazer propagandas porque ninguém me paga. Vocês sabem disso. Quando alguém me pagar, que está faz propagandas. Ai, querida. Caralho. Onde é que a gente vai parar? Ai, vocês, querida. Ai, eu não sei para onde é que me virão. Com tanta roupa. Essas esleparosas pedirem os filhos, mas não recolhem nada. Ai, fartei disto. Ai, já sei boa ideia, vocês. Em vez de dizer à vizinha, estou um pouco de limpinho para essa mulher e eu faço um café para mim. Boa ideia, vocês. Um instante. Ai, vocês. Vocês não sabem o que é que a mulher me disse. Ela já investiu, já foi com metade para o cotelete, já está aberto. Ela disse que essa gente a pedir tanta coisa a ela. Que ela ainda fica com mais cara de vergonha de não ir pistar. E disse, só pelo amor de Deus, é porque tu tens uma baixa de atenção e não tive que dizer quero que fazer corre. Eu não preciso contar nada da minha vida a essa gente. Acho que então fica tão gira assim.
Mas não é que essa franja precisa fazer qualquer coisa nessa franja que está-me segundo entre uns outros, ficam nos outros. Ela já está a onda a meia vez, eu fico mais cego. Imagina, como eu estava dizendo, a mulher disse, vizinha, eles vêm pedir quase todos os dias coisas aqui, umas vezes é pão, outras vezes é bolachas, agora foi o leite. Ai, que vergonha. Gente cheia de dinheiro ia pedir coisas à vizinha. Eu fico doente, eu fico tula. Ai, que vergonha, querida. Deixa-me fazer até aqui no instante, vocês. Ai, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Ai, querida, que escandalheira. Que jeito é essa? Ai, querida. Eu não quero saber. Isso é uma vergonha. Eu não vim para mais nada, vocês. Eu não vim para mais nada. Eu não quero saber. Seja depois que se derrasca muito bem nessas casas. Não quero saber. Ai, querida. Ai, que vergonha. Pedir coisas às mulheres e não pagarem. Ai, se a gente pensa como eu vou poder conseguir. Ai, que escandaleiro. Credo. Isso é uma vergonha. Ai, vamos lá ver como é que esse café está. Ai, vocês. Deixa-me ver, esse cafezinho estou tão nervoso. Mas eu tive que falar um bocadinho com aquela vizinha. Eu disse a ela, se soubesse de alguém que precisasse de alguma empregada doméstica. Ai, Jesus Cristo, vocês não sabem. Minha vida, imagina se essa gente me se despede. Eu tenho que estar precavida. Para trabalhar. Ela disse que eu estava lá. Que a patroa, que ela manda dias que já tenho. Ela está numa casa de gente, ai, eles querem ter 2 ou 3 pequenos. Ai, querido, um rancho. Mas vocês estejam caladas. Ela vive de rendimento. Ela dá uns pontos para fora. A verdade é essa, para se dizer. Ela dá. Não quer dizer vocês, mas é verdade. Com a boca da cristal diz é tudo verdade. Ela dá uns pontos para fora, ela recebe rendimento. Mas ela tem um rancho de pequenos. Eu tenho quase uns 2 ou 3. Fala sério, fala a verdade. Pequenos estão encardidos, estão cheios de esterco que já tens. Ai, querida. Até fico com dor. Bem, porque as minhas pequenas estão fechadas, pelo menos elas, onde elas estão, elas estão lavadas, limpas e asseadas. Lá, de vez em quando, elas me compram para casa. A verdade para se dizer. Que elas não existem tudo e nada ali. Elas põem garrafas e garrafas de vinagre. É verdade. Para quem não sabe, vinagre é coisa solta. Para quem tem piolhos. Porque essa mulher, também já tive os meus filhos, e quando era pequenina, a minha mãe chava garrafas e garrafas de vinagres que eles apanhavam nas escolas. E ainda apanham-se nos tempos de hoje. Não é só o coronavírus que eles apanham. Que eles também apanham piolhos. E a minha mãe sempre disse, vinagre é coisa santa. Grija-se vinagre, põe-se um lance de um dia para o outro, a gente fica mais bêbadas que as bêbadas, mas é coisa santa. Mata os pequenos, todos. Isso é verdade. Mas como eu estava a dizer, ela vai falar então que a patroa, que tem um irmão, que está a precisar de uma empregada, vamos lá ver se ela vai falar, porque ela ir para lá. Senão eu estou desgraçada. Se ela vê que mexer no café, café deslavado, eu acho que esse leite já está meio azeite, mas pronto, vai ser para lá. Ai, vocês estão batendo à porta. Se isso é esta gente. Ai, meu Deus querido. Que cara de falar com essa gente agora. Ai, que nervos, vocês. Ai, que nervos. Estou tão nervosa. Como é que passa? Os meus mãos a tremer. Vocês, estou nervoso. Ai, vocês, aguardem ser nos próximos capítulos. Como é que vai ser a minha vida? Está louco. Tem que ir embora. Deixa.